Por isso que quando vem aí e as redes sociais estão coalhadas de sugestões de que Bolsonaro está preparando um autogolpe com a saída do Fernando Azevedo e Silva da defesa, bom, vai ter de ser um golpe, então, em sendo um golpe, vai ser complicado, porque a ruindade do governo de uma tal sorte que vai ter de ser daquelas coisas assim que Myanmar fica para trás. Será que há condições de fazer isso? Porque a estupidez que anda por ali, e andava, no caso das relações exteriores andava, vamos ver quem substitui, que a depender da escolha pode ser pior a emenda que o soneto, ela não é pequena. Mais uma coisa, eu como já sou uma pessoa com já 39 anos, Bob Furuia, já uma pessoa madura, né? Eu me lembro de governos passados em que as pessoas aproveitavam o fim de semana, meu querido Vólio Bene, para esfriar a crise. Assim, tá uma crise? Aproveita sábado, domingo, toma uma cerveja gelada, né? Dá uma esfriadinha ali, né? Não com essa gente. Eles aproveitam o fim de semana para acelerar o negócio. O negócio deles é esse. É gerar crise. É assim desde que o Bolsonaro assumiu. Ele assumiu em 2019, não tinha oposição contra ele, só tinha situação e ele estava na rua pregando o fechamento do Congresso e do Supremo. A oposição não estava nem organizada ainda, continua pequena, né? Não tinha. Ele tinha um presidente da Câmara que estava fazendo por ele a reforma da Previdência e ele estava pregando golpe. Então, uma gente que só sabe produzir crise. O que desencadeou, que até teve um desfecho positivo, a saída do Ernesto Araújo é boa. Agora, precisa ver se o que vem não pode ser ainda pior, mas ela em si é boa. Agora, o que é formidável nessa história é o que aconteceu. A senadora Cátia Abreu é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. É uma pessoa articuladíssima na casa, se dá bem ali com os senadores, e fora dela. Tem uma inserção, de fato, internacional do tempo em que presidiu a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. Embora muito patrulhada em muitos aspectos injustamente pelas esquerdas, e fale-se tudo, depois ela foi ser ministra da Dilma e deram uma parada, né? Ela responde por boa parte dos protocolos ambientais, os bons que estão por aí. E que fizeram o Brasil ser considerado um país ambientalmente correto lá fora, o que é fundamental para nós. E que transformou o país no maior produtor de alimentos do mundo e maior exportador. Tirando óbices que havia a nossa produção. Então a nossa soja certificada não vem de desmatamento, a nossa carne certificada não vem de desmatamento. Tudo isso que deveria continuar. Trabalhou em parceria com a Embrapa de maneira muito importante, né? Para aumentar a produtividade em vez de ter de aumentar a extensão de terra plantada. E assim não precisa desmatar. É uma das principais responsáveis pelo atual Código Florestal Brasileiro, que é excelente. Garante a produção e garante a preservação. Eu até já disse aqui, na semana passada eu falei com a senadora, porque ela tem a função que tem, e eles tinham pedido, o Senado pediu ao governo americano para liberar vacinas para o Brasil. E eu quis saber como foi essa conversa, se o Itamaraty estava, se o Itamaraty não estava, se participou ou não participou. Estava claro que não tinha participado. Aí eu falei, mas senadora, o Itamaraty não participa? Ela falou, Reinaldo, vamos fazer o seguinte, é ruim, eles são ruins mesmo, eles são ruins de serviço, mas vamos dar a contribuição, o Senado e a Câmara, o Congresso, dá a contribuição que pode dar para salvar vidas. Ela falou, tem uma dimensão em que a gente interfere no Executivo. Né?
Falou, então eu estou menos empenhado em ficar batendo neles do que em tentar resolver. Eu compreendi o que ela disse, até expus isso aqui, mas achei difícil, né? Falei, porque tem coisa que depende do governo. A senadora escreveu um artigo no Globo. Sim, ela tem uma crítica ali ao governo. Leve. O eixo do artigo dela é isso aqui que eu vou ler para vocês. Somos o maior exportador de alimentos da humanidade, somos o maior fornecedor de insumos do campo mineral, somos os guardiões da maior parcela do mau pulmão do planeta Amazônia. O Brasil não pode, com todo respeito aos demais países e a todos os povos, ser tratado pela comunidade internacional, e sobretudo pelos Estados Unidos e pela China, que detém hoje o domínio na produção das vacinas da pandemia, como uma ilha no meio do oceano cuja única atração são suas belezas naturais, etc. Ela está dizendo o seguinte, o Brasil tem de ser considerado pelas duas potências como um país estratégico, do ponto de vista geopolítico. Notem, a cobrança dela está indo para Estados Unidos e China. Assim, num dado momento ela disse que nós não podemos ter a arrogância subalterna que tem hoje Itamaraty. E é mesmo, arrogância subalterna. Ou não foi o nosso... o nosso não, o deles. O Ernesto Araújo, este que saiu, que disse que se orgulhava do Brasil ser um pária. Então a senadora estava prestando um favor. Pedindo ao mundo que tem vacina ou que tem insumos para fazê-la, que preste atenção à condição do Brasil. E aí vem o Ernesto Araújo e resolve tornar público aquilo que ele supõe ter sido a conversa dele com a Cátia Abreu, que era uma conversa que não era secreta, dizendo que no dia 4 recebeu a senadora e que ela foi lá fazer lobby pela China em favor do 5G. Isso foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E que ele não atendeu. Então não só é um ataque à senadora, como volta a atacar a China. Colocando o país aí como numa espécie de iniciativa lobista. Bom, desnecessário dizer, a Cátia Abreu é boa de briga, soltou uma nota, o Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente, desnecessariamente, a Comissão de Relações Exteriores. E ela disse, sim, eu fui lá lidar com a 5G porque vocês estão querendo tirar a China do certame licitatório. E ela lembrou muito bem, até para o agronegócio isso é ruim. Hoje, um setor com hipertecnologia, o setor de ponta, que usa a Huawei. Essa empresa vai ser banida? O que isso vai significar? Inclusive para a indústria, para a área de serviços, para as TIs do país inteiro. É uma insanidade. Ela estava lá cumprindo seu papel de senadora. Bom, recebeu o apoio do Rodrigo Pacheco, a senadora Cátia Abreu, presidente do Senado, aquele que foi ofendido pelo Felipe Martins, como nós vimos, do Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, atual presidente da CCJ, aliado de Bolsonaro, diga-se, do Ciro Nogueira, presidente do PP, que até outro dia está dizendo, não, a gente caminha com Bolsonaro. E felizmente Ernesto Araújo caiu. Agora, claro que depende do que vem no lugar. Tendo alguma atualização aí, Augusto, nos informe. Há candidatos. Há um candidato. Né? Ou dois. Por incrível que pareça, nesse caso, o militar é o melhorzinho. É, isso mesmo. Que é, o militar é melhorzinho do que o embaixador de carreira. Só para dar uma ideia do padrão. Né? Agora que fique claro, caiu tarde.
aquele que só criou dificuldades para o Brasil ao longo de 2 anos e 3 meses. Não há uma só iniciativa decente de Ernesto Araújo. O Brasil virou motivo de chacota e de repúdio no mundo inteiro, em razão da atuação dele e também da atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que este, por enquanto, pelo visto, parece que fica. Né? Caiu tarde. Agora, o que é que estão a dizer por aí sobre substitutos? Sim, nós vamos falar do ministro da Defesa, fica calmo, vai, vamos lá. Vamos daqui a pouquinho. Os principais cotados para assumir o Ministério das Relações Exteriores, Reinaldo, são o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, e o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, a SECOM, o almirante, o militar que você disse, Flávio Rocha. O nome do embaixador Serra, Reinaldo, agrada a integrantes da ala militar, mas principalmente agrada o chamado grupo ideológico. Ele assumiu a embaixada em 2019 lá na França, mas conhece Bolsonaro desde 2018. Ele foi até cotado para assumir o Itamaraty no começo do governo. Sim, o que mais? Vamos lá. Cotado para assumir o Ministério de Relações Exteriores, o embaixador do Brasil em Paris, Luiz Fernando Serra, é visto por parlamentares como tão ou mais radical que Ernesto Araújo. Senadores e deputados experientes chamaram Serra de extremista. Dizem que ele é contra os direitos humanos e também não tem perfil de manter bom relacionamento com outros países. No ano passado, por exemplo, ele enviou uma carta a congressistas francesas manifestando a profunda indignação com o fato de o assassinato da vereadora Marielle Franco receber mais atenção do que o homicídio do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ou a facada contra o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Ele também fez críticas internas ao presidente da França, Emmanuel Macron, que na época começou a criticar o desmatamento da Amazônia e teve também rusgas públicas com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos à seguinte, porque aí eu comento o bloco, vai lá. Diplomatas ouvidos pelo jornal Globo, Reinaldo, comemoraram a demissão de Araújo, mas destacaram que ela sozinha não resolve muita coisa. Segundo eles, o que o Itamaraty precisa hoje é de uma reconstrução completa. Para o embaixador, a demissão é o primeiro passo de um longo caminho para consertar os problemas criados em 2 anos de Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores. Como resumiu uma outra embaixadora da Ativa, ela disse o seguinte: Jair Bolsonaro prometeu uma diplomacia sem ideologia e com Ernesto Araújo entregou ideologia sem diplomacia. Exatamente, olha aqui. Se for nomeado esse embaixador na França, Luiz Fernando Serra, nós estamos diante de uma péssima notícia. Né? Não, eu poderia dizer o seguinte também, né? Aliás, eu devia ter combinado com todos os meus amigos da imprensa, falar, vamos falar bem dele, falar que é ele o cara, que aí talvez ele não tivesse chance de assumir, né? Entenderam? Que o Bolsonaro é assim. Como é que ele já disse? Se a imprensa elogia, ou Folha de São Paulo, faz elogio aí, Globo, faz elogio. Né? Olha, tô fazendo aqui, gente, parabéns, tem que ser o Serra. Né? Unanimidade. Sim, é um senhor ultra-reacionário que fez críticas despropositadas à questão dos direitos humanos, que fez esse troço em relação a Marielle, que é uma barbaridade, porque são coisas absolutamente incomparáveis. Uma coisa não tinha rigorosamente nada a ver com a outra. E, se for para pertencer à mesma escola, aí nós estamos lascados. Porque, deixa eu dizer uma coisa, existe uma expressão nos Estados Unidos, né, para designar a política dos republicanos, que eles falam isolacionismo. Né? Então, isolacionismo que os Estados Unidos se fecham em defesa dos seus interesses, o mundo que se dane. Nesse sentido, os democratas são mais intervencionistas, né? No sentido de tentar, com questões de democracia, de meio ambiente e tal, né? Com interesse também, é óbvio. Mas o isolacionismo é o tipo de política que quem faz é país rico. O nosso querido Ernesto Araújo resolveu inventar o isolacionismo de pobre. Não? Mas se ele mesmo diz que se orgulha do país ser pária, então aí nós não temos saída. Eu insisto, se for para permanecer essa linha de confronto,
no terreno da ideologia, desprezando as questões objetivas, aí nós estamos no mato sem cachorro. Né? Porque eu insisto, é claro que quando os Estados Unidos tratam de meio ambiente, eles também estão tratando dos seus interesses. Ninguém deve ser ingênuo. O Biden gosta tanto de um matinho verde. Não, sem qualquer trocadilho. Não, acho que não. O Biden, quando ele pensa na floresta amazônica, ele até chora. Não. O Biden está preocupado lá com os problemas dele, com os fazendeiros dele, com a produção dele, com não sei o quê. E nós também temos que estar com o nosso. A questão é saber como é que nós protegemos os nossos. Nós protegemos os nossos sendo vistos lá fora como desmatadores? Ou nós protegemos os nossos defendendo aquilo que temos de efetivo, de conquista na área da produção certificada, por exemplo, né? E fazendo o trabalho correto nessa área do meio ambiente e da questão do desequilíbrio climático. Qual é o caminho correto? Obviamente o caminho correto é um só, não é o de Ernesto Araújo. Pense em relação à vacina. Ele chegou a participar de um fórum de debates dizendo que cada país deveria cuidar de si. Ele escreveu um artigo chamando o coronavírus de comunavírus. Comunavírus. Se essa mentalidade persistir, pode botar um jumento lá como ministro. Talvez o jumento atrapalhe menos. Então é importante ter isso muito claro. Reinaldo, agora há pouco divulgada uma nota da Secretaria Especial de Comunicação Social confirmando algumas das mudanças que a gente já deu aqui. Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil, ministro da Justiça, o delegado Anderson Gustavo Torres. Furo do Inhé da coisa. Ministro da Defesa, General Braga Neto. Agora, algumas surpresas. Ministério das Relações Exteriores vai ficar com o embaixador Carlos Alberto Franco França e Secretaria de Governo da Presidência da República, a deputada federal Flávia Arruda. Essas duas novidades mais surpreendentes e, no finzinho da nota, a Advocacia Geral da União, como a gente disse, fica com o André Mendonça, ex-ministro da Justiça. Olha, tem o risco de ser aí, depois você ajeita o tempo aí, mas esse Carlos Alberto Franco França tem o risco de falar assim, não, vai ser o França. Falar assim, vai ser o da França. E aí... Quando eu bati o olho, foi a primeira coisa que eu pensei. Não tenho aqui para descobrir quem também era. Pode ter. Quem vai ser? O França. Então tá bom. Tem até um poema do Bocage com o nome França, que não é muito bom, mas aí depois quem quiser que leia. Eu não vou ficar falando aqui, que nem pode. E não tem nada a ver com esse França aí, eu só lembrei. Porque a minha mente faz assim. Vai.